Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos abrir aqui as 3 aulas de hoje com a matemática para a computação, certo? Nós já estamos aí na segunda metade da disciplina, está chegando o mês de julho, daqui a pouco é férias, né? Então vai ser uma beleza. Então vejamos só, para nós trabalha na área de análise e desenvolvimento de sistemas, certo? Mas antes disso, como é praxe das nossas aulas, nós vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Vamos lá. Então, na aula passada, nós falamos sobre a dependência e a independência entre as proposições. Nós vimos que para observar, para verificar se existe dependência ou não entre as proposições, a gente tem que observar a tabela verdade, certo? Então vamos ver um exemplo simples aqui. Por exemplo, nós temos duas proposições simples, P, Q, e nós temos uma proposição composta que é P e Q, e aqui está apresentada a tabela verdade. Nessa tabela verdade, nós estamos avaliando a dependência de P e Q em relação a P. Então vamos olhar as combinações entre essas duas colunas. Nós temos VV, VF, FF e FF novamente. Então a gente pode perceber que não existe a combinação FV, certo? Então, quando não existe a combinação FV entre essas duas colunas, a gente diz que existe uma dependência simples, né? Quando uma das combinações não aparece nas colunas da tabela verdade, a gente diz que há uma dependência simples. E quando duas ou mais combinações não aparecem, nós dizemos que a dependência é dupla ou tripla e assim sucessivamente. Ou seja, o que a gente pode concluir a partir da dependência, né? Se, quando o valor de uma proposição depende do valor da outra, a gente diz que existe uma dependência, certo? Quando que não vai haver dependência? Quando que as proposições serão independentes? Quando todas as possibilidades de combinações entre V e F na tabela verdade aparecerem, né, para essas duas colunas, certo? Vamos ver mais sobre a aula passada. Então, quando não há a combinação VF na tabela verdade nessa ordem, veja bem, na ordem VF, a gente tem uma relação de implicação entre duas proposições. Ou seja, quando uma é verdadeira e a outra é verdadeira, ou quando uma é falsa e a outra é verdadeira, certo? Vamos supor que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. P é falso, Q é verdadeiro. P é falso, Q é falso, ou seja, não existe a linha P verdadeiro e Q falso. Sempre que P for verdadeiro, Q também vai ser verdadeiro. Então, dessa maneira, a gente diz que existe uma relação de implicação, ou seja, nesse caso, P implica em Q, certo? Vamos ver mais. Nós temos aqui um exemplo da implicação, onde nós temos duas proposições simples, P e Q, e uma proposição composta, se P, então Q. A proposição Q tem valor verdadeiro, e na mesma linha, a proposição P, então Q, tem valor verdadeiro. Numa linha mais abaixo, nós temos também que Q é verdadeiro e que se P, então Q, também é verdadeiro, certo? Então, dessa maneira, quando o Q é verdadeiro, P, então, Q será verdadeiro. Então, dessa maneira, a gente consegue verificar entre duas proposições uma relação de implicação. Quando tem uma relação de implicação, o que a gente diz? Nós dizemos que Q implica em se P, então Q. Ou, né, a gente lê, Q implica em se P, então Q. E esse símbolo aqui, ó, esse símbolo que parece um condicional, mas não é, esse símbolo aqui, ele é utilizado para indicar a relação de implicação entre as duas proposições, certo? Então, é bastante importante a gente lembrar que o símbolo implica, apesar de ser parecido com o símbolo do condicional, são coisas totalmente diferentes, certo? O condicional é um conectivo que, a partir dele, duas proposições simples ou compostas vão se juntar para formar uma terceira proposição.
E já a implicação é apenas uma relação entre duas proposições, correto? Então vamos ver mais o que a gente viu na aula passada, né? Então, existe uma relação de equivalência entre duas proposições quando não existem as combinações VF e FV na tabela verdade. Ou seja, significa que quando uma é verdadeira, a outra será verdadeira. Significa dizer também que quando uma é falsa, a outra também será falsa, certo? Vamos ver aqui um exemplo de relação de equivalência. Nós temos aqui, nas linhas P e Q, e não P ou não Q negado, certo? Então nós temos, na primeira linha, verdadeiro e verdadeiro. Na segunda linha, falso e falso. Na terceira linha, falso e falso. E na quarta linha, falso e falso também. Dessa maneira, a gente pode observar bem, quando P e Q é verdadeira, não P ou Q também vai ser verdadeiro, certo? Então, nesse caso, nós podemos dizer que elas são equivalentes, certo? Então, acompanhe comigo. Elas são equivalentes. Quando uma é verdadeira, a outra também. Quando uma é falsa, a outra também será falsa, certo? Nesse mundo aí das equivalências, nós temos algumas equivalências notáveis que podem nos auxiliar a simplificar algumas expressões contendo proposições lógicas. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós temos aí as equivalências notáveis de dupla negação, a idempotente, as comutativas, as associativas, as distributivas e as leis de Morgan, certo? Então, essas equivalências, elas são notáveis, certo? No sentido de que elas facilitam a gente a simplificar algumas expressões lógicas, certo? Então, vamos recordar um pouquinho sobre todas as aulas que a gente passou. Na primeira aula, a gente falou sobre a teoria dos conjuntos. Na segunda aula, sobre as proposições. Na terceira aula, sobre as tabelas verdades, certo? Então, hoje, nós chegamos aqui num ponto onde nós vamos trabalhar com uma lógica um pouco diferente da que a gente vem trabalhando até agora, certo? Se a gente observar bem, tudo que a gente vem construindo até agora sobre raciocínio lógico é baseado em proposições. Essa lógica que a gente está trabalhando pode ser chamada de lógica proposicional. Essa lógica proposicional, ela define o uso de proposições e conectivos lógicos, sendo que cada proposição pode assumir um único valor lógico, verdadeiro ou falso, certo? Essa lógica ela é bastante útil na representação de conhecimento, na construção de raciocínio lógico, porém, ela não é completa, né? Ela não nos atende de maneira completa. Por isso, hoje nós vamos ver uma lógica um pouquinho diferenciada, certo? Baseada nos predicados. Essa lógica baseada nos predicados é um dos objetivos da aula de hoje. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos lá. Então, para a aula de hoje, nós temos como objetivos identificar se uma estrutura matemática específica é um sistema algébrico, reconhecer se uma estrutura é uma álgebra de Boole e apresentar o conceito de predicados, certo? Então, esses aí são os objetivos da aula de número 5. Vamos partir para a aula agora? Vamos lá. Então, recordando um pouquinho sobre matemática e lógica, nós podemos dizer que a matemática é a linguagem universal. A gente costuma dizer que é a mãe de todas as ciências, que pode ser usada, entre outras coisas, para a representação do conhecimento. Essa lógica matemática, essa lógica clássica, né, essa lógica proposicional que a gente tem utilizado até agora, ela permite a formalização das proposições de forma matemática, ou seja, utilizando operadores, utilizando quantificadores, utilizando noções de matemática para definir, para descrever as proposições, certo? Então acompanhe comigo. Os predicados, a lógica dos predicados, ela tem uma relação muito forte com a quantificação das proposições. Por exemplo, vamos acompanhar aqui. Nós temos uma tabela verdade, certo? Aqui, com duas proposições simples, sendo elas P
e Q e uma proposição composta formada por P e Q unidas pelo conectivo condicional, certo? Nós temos aqui essa situação. E, marcados aqui com um círculo, nós temos valores lógicos possíveis para V, para P, certo? Numa linha nós temos que P é verdadeiro e na outra linha nós temos que P é falso. Então, essa lógica proposicional, ela nos permite verificar, através da tabela verdade, qual seria o resultado de uma expressão lógica, de uma sentença lógica, se P for verdadeiro, se Q for falso, ou seja, a gente vai verificar, a partir de um número de combinações possíveis, quais são os resultados obtidos a partir daquelas combinações, certo? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso a gente consegue realmente chegar numa conclusão? Eu tenho visto algumas perguntas no fórum do AVA, né, de todas as aulas, que o pessoal não está conseguindo chegar em conclusões a partir desse raciocínio lógico que a gente vem apresentando. Então, P pode ser verdadeiro, P pode ser falso, Q pode ser verdadeiro, Q pode ser falso. Se P, então Q vai ser verdadeiro ou falso, dependendo do valor lógico de P e Q. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando é que Q vai ser verdadeiro e quando é que Q vai ser falso? Quando é que P vai ser verdadeiro e quando P vai ser falso? Numa situação real. Onde a gente vai poder aplicar isso? Esse tipo de lógica, essa lógica proposicional, ela é extremamente importante como base para a construção do conhecimento. Mas, de maneira mais completa, a gente pode falar sobre os predicados, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, os predicados, eles aparecem, né, eles ganham força quando surgem algumas limitações da lógica proposicional, certo? Então, vamos observar aqui a seguinte sentença, que diz, é um ditado popular, né, que diz que à noite todos os gatos são pardos, certo? Então, à noite todos os gatos são pardos. Eu poderia entender isso como uma proposição? Com certeza, porque é uma frase que tem um sentido completo. À noite todos os gatos são pardos. A informação completa tem um sentido completo, não deixa margem para dúvidas. Porém, se eu digo, à noite todos os gatos são pardos, agora pode ser noite ou não. Né? Pode ter um gato aqui ou não. Então, a lógica proposicional, ela deixa uma lacuna para que a gente possa realmente verificar se uma determinada situação é plausível de acontecer ou não. A lógica de predicados, ela nos permite fazer isso, ela nos permite construir um raciocínio, partindo de um conjunto de premissas e chegando numa conclusão. Vamos ver se a gente consegue observar isso aqui. Então vejamos. Eu digo que à noite todos os gatos são pardos. Agora é noite. Noite de lua cheia, inclusive, aqui você pode observar na gravura. Então, à noite todos os gatos são pardos. Agora é noite. Eu digo que bichano é um gato. Se à noite todos os gatos são pardos, agora é noite, bichano é um gato, então eu posso dizer que agora o bichano é pardo. Independente da cor do bichano, se é verdade que à noite todos os gatos são pardos. Então, se é verdade que agora é noite, e se é verdade que bichano é um gato, então agora ele é pardo. Então a gente consegue deduzir alguma coisa baseado nas premissas que a gente teve anteriormente, certo? Vamos ver aqui. Né? Essa premissa, ela esse predicado, os predicados, eles são baseados nos quantificadores, certo? O que viriam a ser esses quantificadores? Quando a gente viu a proposição, à noite todos os gatos são pardos, nós estávamos falando de todos os gatos. Eu não sei exatamente quantos gatos tem no mundo, não. Mas nós estamos falando de todos eles. Se alguém um dia contar quantos gatos tem no mundo, essa quantidade vai ser exatamente a quantidade da qual nós estamos falando agora, certo? Vamos supor, um outro universo de problema. Eu tenho 2 mãos. Eu digo que todas as minhas mãos têm 5 dedos. Eu estou quantificando a informação. No caso, todas vão representar as minhas 2 mãos.
certo? Então, esses quantificadores é que nos permitem ampliar a margem de deduções que a gente pode tirar, né, que a gente pode obter a partir de um conjunto de proposições simples, a partir de um conjunto de premissas. E usando quantificadores, a gente consegue extrair um conhecimento, a gente consegue deduzir coisas, sendo que na lógica proposicional, a gente só consegue verificar através da tabela verdade qual valor lógico aquela proposição teria caso as outras proposições tivessem o valor lógico VF, FF, VFV ou verdadeiro e verdadeiro, certo? Então vamos ver aqui um pouquinho. Nós temos como quantificadores da lógica de predicados esses quantificadores principais aqui, que são os quantificadores universal e o quantificador existencial, certo? O quantificador universal, ele é representado por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo que parece um A de cabeça para baixo ou parece um V cortado, certo? Esse quantificador universal, ele significa para todo, certo? A gente pode identificar, pode ler esse quantificador como para todo, certo? Ou ainda, a gente pode tratá-lo como todos e a gente pode tratá-lo ainda como qualquer. Voltando àquele exemplo que a gente deu sobre os gatos, eu poderia dizer que à noite todos os gatos são pardos. Ou para todos os gatos, à noite eles são pardos. Ou ainda poderia dizer que à noite qualquer gato é pardo. Certo? Então são várias maneiras aí da gente expressar o significado desse quantificador. Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui para falar mais sobre isso. Por exemplo, tem uma proposição dizendo que todos os humanos são mortais. Se João é humano, então o João, ele é mortal. Veja, nós tiramos uma conclusão, nós deduzimos alguma coisa a partir de um conhecimento que a gente teve antes. A lógica de predicados, assim como a lógica proposicional, também como a teoria dos conjuntos e a matemática de maneira geral, pode ser usada para representar o conhecimento, certo? Esse conhecimento ele pode ser representado de diversas maneiras diferentes. Um exemplo que a gente deu nas primeiras aulas, né, na segunda aula precisamente, sobre proposições, é que a gente usava letras sentenciais para identificar as proposições. Não faz sentido, toda vez que você quiser falar sobre uma proposição, você ter que escrever todo o texto relativo àquela proposição. Você pode simplesmente identificar essa proposição através de uma letra. Por exemplo, se eu digo que eu estou em São Paulo, eu poderia usar uma letra E, por exemplo, para identificar essa proposição, certo? Então, como em São Paulo hoje está frio pra caramba, eu poderia dizer que se eu estou em São Paulo, logo eu estou passando frio. Possivelmente São Paulo está frio hoje. Então, veja só, a gente pode usar a lógica dos predicados também para representar o conhecimento. Vamos ver como a gente pode fazer isso. Retomando aqui o nosso exemplo. Todos os humanos são mortais. João é humano, logo João é mortal. A gente pode usar funções lógicas aplicadas a algumas variáveis, certo? Por exemplo, eu posso usar uma função h aplicada à variável x. Eu digo que h representa x é humano. E, logo abaixo, eu exemplifico que m indica que x é mortal, certo? Então, h significa x é humano e m significa x é mortal. Para representar esse conhecimento, eu posso dizer que as funções são aplicadas sobre a variável x e a gente pode representar isso da seguinte maneira. Para todo x, certo? Olha o símbolo aqui do quantificador universal. Para todo x, se x é humano, então x é mortal. Observe, a gente consegue representar essa frase aqui, ó,
para todo x, se x é humano, x é mortal, usando esses símbolos aqui que são os parênteses, os quantificadores e as funções lógicas que são aplicadas sobre as variáveis, certo? Nós conseguimos aí observar ainda que a lógica de predicados, ela não exclui a lógica proposicional. Nós vimos ali um conectivo condicional. Vamos observar aqui. Nós temos aqui um conectivo condicional, certo? Então, a lógica de predicados, ela não exclui a lógica proposicional. Nós temos aqui um símbolo condicional, né, ligando duas funções lógicas aplicadas sobre a variável x, certo? Tem mais algum exemplo disso? Com certeza. Usando a lógica de predicados, nós podemos representar uma enorme quantidade de conhecimento. Tem muita coisa que a gente consegue representar através da lógica proposicional. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos tentar representar o conjunto dos números naturais, certo? A gente sabe que o conjunto dos números naturais são aqueles números inteiros, né? Não vale vírgula, não tem ponto, não tem fração, e não entra números negativos, certo? Então, o conjunto dos números naturais pode ser entendido como o conjunto dos números a partir de zero, inclusive, né? Incluindo o zero nesse conjunto, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, conjunto dos números naturais. Para todo x, o conjunto dos números naturais vai ser todo número x, tal que x é maior ou igual a zero, certo? Então, para todo x, se x for maior ou igual a zero, isso aqui, ó, representa o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, é um outro exemplo aí de como a gente pode usar os quantificadores para representar conhecimento. Fechado? Então, vamos seguir aqui. O outro quantificador que é importante aqui para o nosso contexto é o quantificador existencial, certo? É o quantificador existencial. Ele não vai ser usado quando você estiver numa crise existencial, lá, ser ou não ser, eis a questão, nada disso. Ele vai ser usado para indicar que uma determinada situação existe, que uma determinada situação é possível de acontecer. Não necessariamente que ela esteja acontecendo naquele momento, mas é possível acontecer, certo? Por exemplo, existem trabalhadores no Brasil, né? Pode ser que não exista, mas nós estamos dizendo que existe. O que a gente não pode dizer é que para todos os brasileiros são trabalhadores. Por quê? Porque tem crianças, tem aposentados, né? Então a gente não pode dizer isso. Agora, a gente pode dizer seguramente que existem trabalhadores no Brasil. Uns trabalham com mais vontade, outros com menos vontade, mas existem trabalhadores no Brasil. A gente não pode dizer, né, que todos os brasileiros são trabalhadores, porque a gente já falou, tem criança, tem bebê, tem idosos, tem aposentados, certo? Então, o quantificador existencial, ele é usado para indicar que uma situação existe, né, que é possível que uma determinada situação aconteça, certo? Então, vamos tentar mostrar agora aqui um exemplo de aplicação do quantificador existencial. Vamos lá. Alguns humanos são vegetarianos, certo? Então, a gente sabe que algumas pessoas não comem carne, não comem derivados de boi, de porco, galinha, peixe. Existem pessoas que só comem vegetais, né? Então, eu particularmente não sou adepto dessa dieta, mas existem pessoas que usam essa dieta, são vegetarianos. Como que a gente poderia expressar esse conhecimento usando o quantificador existencial? Vamos lá. Nós temos aqui uma função h que indica que x é humano, certo? Nós temos aqui uma função v que indica que x
é vegetariano, certo? É vegetariano. Então eu posso dizer aqui que no conjunto de todas as pessoas possíveis, ou seja, para todo X, né, para todas as pessoas que existem, a gente pode seguramente dizer que existe um X que é humano, né, existe um X que é humano e, olha, novamente aqui, o conectivo lógico aparecendo. Existe um X que é humano e esse X, ele é vegetariano também. Né? Além de ser humano, ele é vegetariano, certo? Então, nós estamos usando aí o quantificador universal e o quantificador existencial para representar o mesmo conhecimento. Além disso, estamos usando as funções lógicas que são aplicadas à variável x e estamos usando a conjunção, né, que é um conectivo lógico que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então nós temos aí alguns exemplos, né, de como utilizar os predicados para representar o conhecimento. Bom, vocês devem estar perguntando aí para que a gente vai usar isso, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo um programa de computador voltado para a Receita Federal, por exemplo, ou para alguma empresa que vai trabalhar com dados relativos a imposto de renda, né, para ter uma previsão de custos, uma previsão de gastos em relação a imposto de renda. Então, por exemplo, todo brasileiro declara imposto de renda. Nós podemos dizer que alguns brasileiros são isentos de imposto de renda, porém todos têm que declarar. Nós podemos dizer que alguns brasileiros pagam 27,5% dos seus rendimentos como imposto de renda. Outros entram na faixa, por exemplo, de 18%. Então, veja só, tudo isso, né, todo esse conhecimento, a gente pode utilizar, pode formalizar esse conhecimento utilizando a lógica de predicados. Para quê? A gente pode usar essa formalização para que a gente construa o raciocínio antes de construir o programa, certo? O planejamento, a arquitetura, né, você montar o raciocínio antes de construir o programa é extremamente importante. Por quê? Porque se você verifica que vai cometer um erro, ou seja, se você programar daquele jeito, você vai cometer um erro, então você conserta o erro antes de fazer o programa. Porque depois você tem que mudar a linha de código, às vezes parte daquela solução está em trechos diferentes do código, então às vezes demora mais para você consertar o programa. Então, a representação através do raciocínio lógico, por exemplo, usando a lógica de predicados, pode facilitar a vida de um programador numa futura correção de erros. Então essa é uma das aplicações da lógica de predicados, por exemplo, certo? Outra aplicação poderia ser no meio jurídico. Vamos supor que um determinado advogado está construindo uma argumentação, né, para um caso aí de um cliente. Então nós poderíamos, por exemplo, criar um software baseado na lógica de predicados que, de acordo com algumas premissas que compõem o raciocínio, verificam se aquelas premissas são suficientes para sustentar uma conclusão, certo? Então, tanto no âmbito do direito, quanto da própria computação, ou em diversas áreas, áreas de pesquisa, áreas acadêmicas e até comerciais, essa lógica ela pode ser muito útil. Então, não estou dizendo que toda vez que você for construir um programa, primeiro pega e escreve lá o raciocínio lógico formalizado através dos predicados, mas que, ao trabalhar os predicados, você vai, por exemplo, condicionar o seu cérebro, condicionar as suas ações de maneira a já tentar construir um raciocínio lógico correto, né, onde as premissas, o ponto de partida, seja suficiente para garantir uma determinada conclusão, certo? Então vamos seguir aqui na nossa aula. Os predicados, eles podem ser expressos através de frases ou conjuntos de símbolos, certo? Por exemplo, a gente pode representar um predicado
escrevendo. A gente deu um exemplo lá, à noite todos os gatos são pardos. Posso dizer que isso é um predicado? Posso. Eu posso dizer que gatos são pardos se é à noite. E nós estamos quantificando essa informação. Todos os gatos são pardos à noite. Se nós tivéssemos que colocar isso numa tabela verdade, possivelmente nós vamos conseguir também. Nós vamos colocar uma proposição, por exemplo, gatos, se é noite, então gatos são pardos. A gente poderia usar a letra sentencial N para definir que é noite e G, por exemplo, para gatos são pardos. Então eu escreveria isso em se N, então G. Certo? Só que, jogando isso na forma proposicional numa tabela verdade, em que resultado que a gente vai chegar? O resultado que a gente vai chegar é exatamente aquele conjunto de possibilidades, certo? Aquele conjunto de possibilidades que, baseado em cada possibilidade de combinação, a gente vai ter uma possível conclusão, certo? Então, na lógica proposicional, a gente avalia todas as conclusões possíveis. Na lógica de predicados, nós vamos avaliar a validade de um argumento, de uma sentença. Que nesse caso seria, à noite todos os gatos são pardos. Se por um acaso eu passar por um gato de noite e o tal do gato for preto, o que eu posso concluir disso? Eu posso dizer que não é verdade que todos os gatos são pardos à noite. Significa o quê? Que o quantificador universal, ele tem que valer para todas as situações. Se por um acaso encontrar uma situação que aquele quantificador não é válido, então não posso usar o quantificador universal. Então, nesse caso, eu poderia mudar a proposição dizendo que existem gatos que à noite são pardos, certo? Então, vamos tentar aqui passar algumas considerações a respeito dos quantificadores. Vamos lá. O quantificador existencial, ele tem uma outra forma. Como a gente viu, ele significa existe. A gente pode ler esse quantificador como existe. Porém, a gente pode usar o til, o sinal do til, para indicar a negação do existencial. Nesse caso, significando exatamente o contrário, significando que não existe, certo? Nós podemos ainda usar esse símbolo aqui, ó, esse símbolo que parece um canto de janela, para indicar a negação do existencial, ou seja, para indicar que não existe. O quantificador universal, ele também pode ser negado. No caso da negação do quantificador universal, na negação desse quantificador, a gente pode usar a palavra nenhum para indicar a negação de todos. Ou seja, se antes eram todos, eu nego todos, significa que é nenhum, certo? Ainda tem mais uma maneira aqui de representar isso, através do mesmo símbolo que indica a negação, certo? Então, pessoal, é importante a gente lembrar que o cálculo proposicional, a lógica proposicional, ela tem o seu valor e que a lógica dos predicados, ela vem para complementar isso, quantificando a lógica proposicional, certo? Nesse contexto, surge também um outro conceito importante, extremamente importante, que é a álgebra de Boole, certo? George Boole foi um estudioso, aí, um matemático, que definiu uma série de propriedades, que atribuiu uma série de propriedades aos conectivos lógicos, às proposições, à teoria de conjuntos, à própria matemática, e ele deu uma grande contribuição no desenvolvimento do raciocínio lógico. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a álgebra de Boole, ela é baseada na teoria dos conjuntos, certo? Então, talvez, a gente pode concluir que, por isso, na nossa primeira aula, nós vimos sobre a teoria dos conjuntos. E a álgebra de Boole, ela se aplica a sistemas matemáticos, certo? Então, embora a álgebra de Boole seja voltada para raciocínio lógico, para combinações de proposições, de situações, ela é baseada na matemática.
certo? Então, talvez por isso o nome dessa disciplina seja justamente Matemática para Computação, certo? Vamos ver mais sobre isso. Na álgebra de Boole, os sistemas matemáticos considerados na álgebra de Boole são sistemas que só têm dois valores possíveis. Esses valores são o 0 e o 1, certo? Esses valores são o 0 e o 1. Ora, se os sistemas matemáticos que são considerados na álgebra de Boole só podem ter dois valores, que são 0 e 1, então nós estamos em casa. Nós que pensamos até agora em lógica de proposições e lógica de predicados, nós estamos em casa. Por quê? Porque nas primeiras aulas nós vimos que o 0 representa o valor lógico falso. E nós vimos que o 1 representa o valor lógico verdadeiro. Então, dessa maneira, usando a álgebra de Boole, nós conseguimos traduzir de forma matemática todo o nosso raciocínio proposicional e de predicados. Por quê? Porque o resultado dos conectivos lógicos vai ser sempre uma proposição que vai assumir o valor verdadeiro ou o valor falso. Certo? A gente pode, inclusive, utilizar as propriedades matemáticas envolvidas na álgebra de Boole, como associativa, distributiva, comutativa e elemento neutro, para aplicar sobre o nosso raciocínio lógico. Ou seja, a gente pode desenvolver um raciocínio lógico baseado na lógica proposicional, traduzir tudo isso para a álgebra de Boole e efetuar operações matemáticas sobre esse raciocínio de maneira que a gente possa diminuir ou melhorar o nosso raciocínio, certo? Ou seja, dar menos voltas para chegar numa determinada conclusão, por exemplo. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, sistemas algébricos de Boole, eles reconhecem apenas os valores 0 ou 1 como entrada, e eles têm como saída também os valores lógicos, os valores 0 ou 1. Novamente, nós vamos fazer uma associação entre 0 e o valor lógico falso e 1 e o valor lógico verdadeiro. Ou seja, é como se a gente tivesse em mãos uma matemática, um sistema algébrico, uma álgebra, que nos vai retornar verdadeiro ou falso. É a matemática a serviço da computação, especificamente nesse caso, certo? Vamos ver um pouquinho mais. Então, os operadores lógicos, eles podem ser representados na álgebra de Boole. Na álgebra de Boole, nós vamos ter esses três operadores principais aqui, que são o operador e, o operador ou e o operador não, certo? Lembrando que os operadores e ou, eles são operadores binários, certo? Por que a gente pode dizer que eles são operadores binários? Eles são operadores binários justamente porque eles ligam duas proposições, certo? É como se fosse uma soma. Uma soma é uma operação binária. Por quê? Você soma um valor a outro valor, certo? Ainda que os valores sejam iguais, um valor a outro valor, que seria um fator e o outro fator. A multiplicação também é uma operação binária. Você vai multiplicar o multiplicador pelo multiplicando, certo? Ou vice-versa. Então, veja só. Existem operações que são binárias. Existem operações que são unárias. O que seria uma operação unária? É que ela é aplicada a um operador só. Vejamos aqui o exemplo da negação. A negação é uma operação unária, ou seja, você tem um valor lógico, aí você vai fazer a negação desse valor lógico. No caso das operações lógicas de conjunção e disjunção, ou e ou, nessa ordem, nós vamos considerar como operadores binários. A representação disso na álgebra de Boole, ou seja, a simbologia disso na álgebra de Boole, ela pode ser identificada dessa maneira. O símbolo, o operador e, ele é identificado pelo símbolo de adição. O operador ou, ele é identificado por essa bolinha
né, que a gente sabe que muitos autores, em muitas situações, a gente usa para representar a multiplicação. E a negação, ela é utilizada, né, ela é representada através dessa barra. Tem uma barrazinha aqui sobre o valor x, né? No caso, x seria uma variável, né, ou um valor, e esse valor, possivelmente um valor lógico, ele estaria negado, né? E a negação é representada por essa barra aqui sobre o x, certo? Então tem alguns autores, né, alguns programadores, estudiosos, algumas pessoas que já estudaram lógica, que utilizam o não, por exemplo, x e não x, ou x e x negado. Pelo fato de utilizar uma barra ali em cima da variável para indicar que ela está negada, né, alguns autores, algumas pessoas também usam a expressão barrado, né? Por quê? Porque tem uma barra ali em cima. Então seria o x barrado, significa não x, certo? Vamos adiante. Quais são as utilidades dessa tal de álgebra de Boole, certo? Então, muita gente já questionou no AVA, né, sobre a utilidade dessa disciplina. Uma das utilidades da álgebra de Boole é justamente trabalhar com circuitos integrados, né, com circuitos digitais. Como assim? A gente sabe que os computadores são um aglomerado de transistores, né, de circuitos digitais, circuitos impressos ali em placas, né, eles são impressos naquelas placas, e que aqueles fiozinhos que tem ali, não se iludam não, aqueles fiozinhos que tem ali, eles são conexões, certo? São conexões que representam operações lógicas, que vão determinar o caminho que um conjunto de entradas vai percorrer até retornar uma saída, certo? Então, os circuitos digitais, né, esses circuitos impressos, por exemplo, eles são conjuntos de operações lógicas implementadas naquela placa lá. Um processador, né, você já deve ter visto um processador. Um processador é um conjunto de transistores implementados em um circuito digital, certo? Então, veja só, muitas vezes a gente cria um determinado circuito digital e esse circuito, às vezes, ele fica muito grande, às vezes ele fica muito lento, às vezes, pelo tamanho da placa, né, por exemplo, da placa, ele vai ocupar muito espaço. Então, vamos supor que você está projetando um relógio digital. Você não pode usar um circuito muito grande, né, ou seja, um circuito que a lógica dele seja muito complicada. Por quê? Porque você não vai querer carregar um relógio desse tamanho no braço. Você vai querer um relógio pequeno, não vai querer um relógio pesado. Muitas vezes, de acordo com o circuito digital que está sendo utilizado ali, ele esquenta muito. Então, você não quer um relógio esquentando seu braço, você não quer um celular esquentando a sua orelha, né? Então, você tem que cuidar disso. O pessoal que projeta circuitos integrados, circuitos digitais, eles utilizam muitas vezes a álgebra de Boole. Para quê? Não são operações matemáticas? A gente não tem a possibilidade de simplificar operações matemáticas? Eu não sei se vocês lembram lá que tinha o produto da soma pela diferença, o quadrado da soma de dois números, a soma do quadrado de dois números. Então tinha que a gente podia fazer a fatoração disso e simplificar algumas expressões. Na álgebra de Boole, a gente também pode fazer isso. Então, muitas vezes, a álgebra de Boole ela é utilizada para simplificação de circuitos. Você pega uma expressão lógica, ou seja, um raciocínio que você usou, né, para construir um determinado componente, você pega esse raciocínio, transforma num programa, esse programa, que é uma sequência de passos lógicos, né, organizados logicamente, para dar um resultado, vai ser transformado num circuito digital e impresso numa placa. Muitas vezes, se você trabalha algebricamente na lógica desse circuito, ele pode ocupar uma área menor, por exemplo. Então, essa é uma das aplicações. Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui. Então, eu vou tentar passar para vocês um exemplo simples, né, que vai utilizar aqui um alarme doméstico. O que seria esse alarme doméstico? Você mora numa cidade que, às vezes, a criminalidade está em alta, é uma cidade perigosa, está tendo muito assalto, então você instala um alarme na sua casa. Com um sensor, um sensor de movimento, por exemplo, cada vez que passar alguém num determinado cômodo, num determinado quarto da sua casa,
o sensor vai disparar o alarme, certo? Então vamos ver se a gente consegue verificar isso aqui. Então veja só, nós vamos supor, né, que tem uma sala, nessa sala tem um sensor, certo? Esse aqui seria o sensor que vai detectar o movimento na sala e tem um sensor também na cozinha, certo? Esses dois sensores, eles estão ligados a uma central. O que tem dentro dessa central aqui? Dentro dessa central não vai ter nada diferente de um circuito digital que vai receber um conjunto de valores de entrada e, baseado nesse conjunto de valores de entrada, ele vai retornar uma saída, certo? No caso do alarme, vamos acompanhar aqui. No caso do alarme, baseado na informação desse sensor de movimento e baseado na informação desse sensor de movimento aqui, essa central vai emitir ou não um sinal para o alto-falante do alarme, certo? Então vejamos, vamos ver aqui. Esse circuito, né, essa central, esse alarme, ela pode ser identificada da seguinte maneira. Se o alarme da sala, se o sensor da sala, verificar que tem alguém ali, ele vai passar o valor lógico 1. Ou seja, tem alguém naquela sala. Se por um acaso não tiver ninguém naquela sala, ele vai repassar para a central o valor lógico 0. Se por um acaso tem alguém na cozinha, esse sensor vai indicar o valor lógico 1. Se não tem ninguém, ele vai repassar o valor 0, certo? Então, o sensor ele vai ficar o tempo inteiro verificando se tem algum movimento ali. Se ele detectar algum movimento, envia 1 para a central. Se ele não detectar nenhum movimento, ele continua enviando 0. Isso vale para os dois sensores. Agora, você está lá na sua casa, dormindo lá no seu quarto. Então, tanto faz o alarme, o sensor da cozinha, quanto da sala, detectar movimento, o alarme já vai ter que disparar. Por quê? Supostamente, se o alarme está ligado, é porque não é para ter ninguém caminhando pela casa. Então, tanto faz um ou o outro dispararem, né, um ou o outro detectarem movimento, para que o alarme seja disparado. Então, vamos acompanhar aqui. Ó. Se vocês recordam, né, se vocês recordam aqui, veja só, se a gente recordar aqui, né, nós temos sala e cozinha, certo? Então, veja só, se a gente voltar aqui um pouquinho, o OU, né, o OU, ele é representado pela bolinha, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui que né, que tanto faz se um ou o outro estiverem baseados em 1, né, significa que é para disparar o alarme. Então, por isso, nós vamos usar aqui, ó, um circuito lógico, né, ou uma função lógica, que é a função desse circuito aqui, certo? A função lógica desse circuito, ela vai retornar um valor baseado na expressão lógica, se S ou C, certo? No caso aqui, S significa o sensor da sala e C significa o sensor da cozinha. Então, se o sensor da sala aponta 1, ou se o sensor da cozinha aponta 1, significa que o alarme tem que disparar. Por quê? Ou tem alguém na sala, ou tem alguém na cozinha. A gente sabe que tanto faz. Se o ladrão está na sala ou na cozinha, você já tem que ficar esperto. Então, a gente vai usar o valor lógico ou, certo?
Então vejamos aqui, nesse circuito digital está sendo implementada a operação lógica OU, certo? Essa operação lógica, ela vai ter o seguinte, né, a gente pode montar a seguinte tabela verdade para essa operação lógica. Então veja só, nós montamos aqui a tabela verdade para fazer a verificação. Então, se o sensor da sala aponta verdadeiro e o valor do sensor da cozinha também aponta verdadeiro, então o resultado da função vai ser verdadeiro e dispara o alarme. Se por um acaso o sensor da cozinha aponta falso, ou seja, não tem ninguém lá, ou ele vai enviar o valor 0, mas o da sala aponta verdadeiro, então tem alguém lá, meu filho, toca o alarme. Se por um acaso não tem ninguém na sala, mas tem alguém na cozinha, então toca o alarme do mesmo jeito. Agora, se não tem ninguém nem na sala e nem na cozinha, então o circuito vai repassar o falso aqui e não tem que tocar o alarme, certo? Então, esse aqui foi, esse é um exemplo que a gente pode utilizar para a aplicação da álgebra de Boole. É claro que numa casa grande, por exemplo, você vai colocar mais sensores. Por exemplo, a gente pode colocar um sensor para detectar movimento, um sensor para detectar incêndio, um sensor para umidade, certo? Então, por exemplo, os componentes eletrônicos dos carros mais modernos, eles utilizam largamente os circuitos digitais que são criados a partir de condições lógicas. Por exemplo, você tem um carro que o para-brisa tem o sensor de umidade. Então, caiu uma gota de chuva, ele aciona o limpador de para-brisas, certo? Então, veja só, se o sensor aponta 0, então no caso vai ser sim, então, para toda vez que o sensor apontar 1, então vai ligar o limpador de para-brisa. Ou seja, uma ação dispara a outra. Toda vez que for 1, o outro liga também, certo? Nesse caso seria, vai limpar o limpador de para-brisa, vai usar o limpador de para-brisa, se somente se tem água no para-brisa, certo? Então, nesse caso, a gente pode usar essa expressão lógica. Tá, mas nós falamos aqui que na álgebra de Boole tem o e, o ou e o não, certo? Mas nós vimos na aula passada sobre as expressões equivalentes, certo? Então, nós vimos que o condicional pode ser decomposto em uma outra proposição baseada apenas em e, ou e não. E nós vimos que o bicondicional pode ser decomposto no condicional, certo? Então, usando e, ou e não, nós podemos representar todo o raciocínio lógico, certo? Lembrando que a lógica proposicional nos permite avaliar o resultado de todas as combinações através da tabela verdade e que a lógica dos predicados nos permite quantificar a lógica proposicional, certo? Então, pessoal, vamos fazer uma breve recordação aqui do que a gente viu na aula de hoje, certo? Nós falamos sobre os predicados e falamos sobre a álgebra de Boole, certo? Então, é importante que vocês treinem bastante isso. Em que sentido? Vamos tentar treinar pegando um raciocínio, algum programa, por exemplo, que os professores da disciplina de programação passaram para vocês. Tentem representar esse conhecimento usando a lógica de predicados. Ou tentem construir a solução para um determinado problema de programação usando um raciocínio baseado na lógica dos predicados, certo? Nós podemos tentar fazer isso. Esse raciocínio lógico, raciocinar de maneira lógica, é extremamente útil para profissionais da nossa área. Por quê? Porque, lembrando sempre, um algoritmo é uma sequência de passos logicamente organizados, de uma maneira tal para resolver um determinado problema. Então precisa ter uma organização lógica. Um algoritmo precisa fazer sentido. Muitas vezes você pode fazer muitas voltas até resolver um problema
com o algoritmo. Se você pegar esse algoritmo e tentar representá-lo através de um outro raciocínio lógico, muitas vezes você pode identificar, né, de maneira mais adequada, certo? Então, pessoal, esse foi o recado aqui para a nossa última aula. Lembrando também da parte dos sistemas digitais, né, que utiliza aí os conectivos lógicos, utiliza os predicados, e isso voltado para uma aplicação mais prática, né, uma coisa mais real possível da gente trabalhar. Ah, professor, mas eu não vou trabalhar com circuito integrado, não vou trabalhar com circuito digital, mas você é um programador, certo? Você pode criar aplicações que vão ser implementadas em um circuito digital, certo? E nesse circuito digital tem um raciocínio desenvolvido por você. Você, possivelmente, como programador, como desenvolvedor de sistemas, como analista de sistemas, você pode desenvolver o raciocínio que o engenheiro de eletrônica vai usar para implementar um determinado circuito, certo? Nem sempre ele tem a solução. Ele sabe criar o circuito, mas ele não sabe resolver o problema. Quem vai resolver o problema somos nós, profissionais da área de análise e desenvolvimento de sistemas. Um abração, fico aguardando aí as dúvidas de vocês no portal. Boa noite.